Este é o programa Roda de Fogo. Hoje o nosso convidado é José Aparecido Alves, conhecido como Cido da Iafarma, pré-candidato à Prefeitura de Taboão da Serra. Nós já vamos dar início ao nosso programa. Hoje é com você, Adilson Oliveira. Olá, amigos da TV Atual. Olá, vereador Cido. Cido, em 2008, o senhor, embora tenha sido eleito pela coligação do então candidato e hoje prefeito Fernando Fernandes, o senhor, logo no primeiro ano, fez parte da base de apoio do prefeito que foi vencedor daquela eleição, Evilásio Farias. O senhor ficou praticamente todo o governo como base de sustentação do Evilásio na Câmara. Inclusive, o senhor votou na revisão, votou favorável à revisão da planta genérica de valores, que resultou num aumento do IPTU em média de 100%, chegando em alguns casos a 300% de reajuste. Como o senhor se sente como responsável, por um dos responsáveis, de ter entregue para a população um IPTU tão alto? Boa noite, Adilson. Boa noite, Davi. A todos os telespectadores, uma ótima noite também. E primeiro eu quero parabenizar o Márcio, acho que está abrindo esse momento tão importante aí de debate, discussões. Eu acho que onde cada candidato pode vir aqui, pré-candidato e poder, eu acho que mostrar um pouquinho do que ele é e eu acho que de fato poder aí debater, discutir temas tão importantes como os que o senhor coloca agora. De fato, em 2008, quando eu fui eleito, o governo Evilásio ele tinha uma grande base e inicialmente eu estava ali iniciando a política. Naquele momento eu estava engateando e entendendo naquele momento que o governo Evilásio seria um governo que seria interessante dar a base, dar sustentação para o governo Evilásio. De fato mesmo, os 2 primeiros anos eu fiz parte da base do governo Evilásio e na vida nós cometemos erros, tá? Mas Deus é tão bom que Deus me deu a oportunidade de corrigir esses erros. E errei bastante mesmo, de fato, naquele governo lá, onde especialmente, onde foi trazido para a Câmara que seria uma revisão da planta genérica de valores. E de fato, não foi a revisão, ali realmente havia outros interesses em fazer o aumento que houve. Então, mas, sabe, Adilson, no passar do tempo, após 2 anos, eu acho que você deve saber também que eu acabei assumindo a maior CPI que tinha naquela casa, uma CPI que investigou justamente a baixa que estava havendo, a baixa irregular de IPTU na cidade. Mas que outros interesses, vereador? Além do reajuste ou da revisão da PGV, planta genérica de valores, que outros interesses o governo Evilásio tinha e que o senhor não se atentou a eles? Não, Adilson, eu estou dizendo o governo, tanto que com o passar do tempo, se viu o declínio do governo dele. Se viu o declínio e, como eu disse para você, eu acho que a vida ela nos ensina, ela nos prepara. E eu tive a oportunidade de perceber que aquele barco ia naufragar mesmo, quando naufragou mesmo, tá? E como eu coloquei para você, eu assumi a maior CPI que teve nessa cidade, onde eu investiguei sobre toda a baixa indevida de IPTU, a corrupção que teve, e não deixei barato. E denunciei tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas. Então, a minha parte eu fiz, não prevariquei da minha função, e na vida, errar é humano. Você não pode persistir nos erros. Cido, em outubro de 2017, no término de evento no Parque das Hortênsias, você falou que se o caminho para ser o candidato ungido pela máquina administrativa, se o caminho é filiar-se ao PSDB, você seguiria essa trilha. Daqui a pouco já vai fazer 2 anos que você deu essa declaração. Você vai mudar de partido para ser candidato da máquina? Uma boa pergunta, viu, Davi? Ô, Davi, eu sou o presidente do Democratas e uma característica que eu tenho é que desde 2008, o primeiro partido que eu me filiei foi no 25 Democratas. Hoje estou presidente do partido. E eu faço parte de um grupo político. E eu coloquei para o Fernando, se de fato for necessário, eu não tenho nenhum problema em me filiar ao PSDB. Mas é óbvio que hoje, eu acho que tem muitas águas a rolar ainda, e
e continuo no Democratas, um partido que sempre me deu todo o apoio, um partido que hoje apoia essa minha pré-candidatura a 2020 a prefeito. Então, se for necessário, de fato, me filiar ao PSDB, pelo grupo político, com certeza assim eu faço. Essa sequência de candidatos com o apoio da máquina, se a gente for pegar lá em 82, com o Zequinha, que tinha o apoio do Armando Andrade, 88 o Silas tinha o apoio do Buscarini, em 92 o Fernando tinha o apoio do próprio Armando Andrade, de volta ao poder, e em 2012 nós tivemos o Aprígio como candidato com o apoio da máquina do Evilásio. Parece que existe aí uma maldição da máquina, né? E você está disposto a correr esse risco. Você quer o apoio da máquina ou a tua candidatura não necessariamente precisa do apoio da máquina? Por que esse afã seu de ter o apoio da máquina? Ô Davi, se percebe hoje que o governo está muito bem. O governo Fernando Fernandes é um governo que tem trabalhado muito na cidade, em todas as áreas. Se você pegar a educação, nosso IDEB é o melhor. Saúde é um fato difícil, a saúde é complexa, é uma complexidade muito grande, e mesmo assim, a nossa saúde ela é usada tanto pela periferia de São Paulo, como pelo Embu das Artes, para você ter ideia. Então, assim, mas o nosso governo hoje é um governo que está muito bem cotado, tá? E eu não tenho nenhum problema hoje, ao contrário, para mim seria uma grande honra ser o candidato escolhido pelo governo, eu acho que por todo o grupo político. Então, e sobre a questão da maldição, em nome de Jesus, eu graças a Deus, minha vida, algumas maldições, elas começaram a ser quebradas. Falava-se da maldição da presidência, que a pessoa que estava na presidência não conseguiria ser reeleito. E para você ter ideia, quando eu estava na presidência, eu consegui dobrar a minha votação, ou seja, eu tive mais de 100% a mais da minha votação. Então, nessa questão, eu estou muito tranquilo e acredito que o governo hoje, o candidato do governo, ele sai bem à frente em relação a qualquer outro candidato. Vereador Cido, bom, o senhor já está no terceiro mandato como vereador, né? 2009 até 2012, 13 a 16, 17 até 20, né? Já vai completar 12 anos como vereador. Nesses 12 anos de vereança, vereador, quantos projetos de lei o senhor teve aprovados na Câmara? Adilson, são incontáveis, tá? Eu, assim, acredito que eu seja o vereador que mais aprovou projetos, e projetos importantes na cidade, projetos que eu sempre busquei dar relevância e busquei a execução deles. Então, de fato, eu poderia ter trazido uma lista aqui, mas depois eu te apresento, mas eu, em todas as áreas, eu fiz grandes projetos, e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que, se buscar aí no acervo, nos arquivos da Câmara, eu tenho tido o maior número de projetos, não só de projetos, mas também a qualidade dos projetos. Peço que o senhor cite um. 2010, talvez é um projeto que eu passei a bater muito ele, a questão do combate à pedofilia. E digo para você, a partir daquele momento que eu comecei a fazer vários debates, discussões sobre a questão da pedofilia, eu não tenho dúvida nenhuma que muitas crianças da nossa cidade deixaram de ser abusadas pelo trabalho de informação, de conscientização que nós levamos à população. Vereador, em 2018, no ano passado, pela pesquisa que nós fizemos, o senhor teve aprovadas na Câmara 2 leis apenas. Uma para pôr nome de rua e outra para uso racional de medicamentos. A Câmara tem 10 meses de sessões. Cada mês, 4 sessões são. É uma sessão por semana, então dá 40 sessões por ano. Em 40 sessões, o senhor só teve 2 projetos aprovados em 2018. Não é uma produção legislativa fraquíssima? Ô Adilson, o mandato de um parlamentar não se mede, primeiro, não só pela questão não é só projeto. O vereador... É uma das funções principais do vereador. Sim, sem dúvida. É legislar e fiscalizar o executivo. Sem dúvida. Talvez a mais importante, fiscalizar. Nós temos muitos requerimentos, indicações,
Ou seja, são N tipo de proposituras. Então, Adilson, o parlamento, há momento que, de fato, dependendo de como está o clima na Câmara Municipal, nem sempre você consegue aprovar projeto, porque você não aprova o seu projeto sozinho. Para você aprovar um projeto, de fato, você necessita de todo o colegiado. Mas se você buscar ao longo dos meus mandatos, de fato, não só buscando um ano, você vai perceber que esse vereador aqui tem um número gigante de projetos, e não só, e projetos onde eu abri discussões, debates na cidade importantíssimos. Um dos trabalhos que eu muito bati na cidade é a questão da saúde mental, que não se discutia em Taboão da Serra. Eu discuti muito a questão da saúde mental. Hoje, você pensar que existe o CAPS 2 na cidade, foi um dos debates e discussões desse vereador, e entre outros diversos temas. O projeto agora, que eu vou dar um exemplo para você, um projeto importantíssimo, que acabou a ter o projeto que ele cria creche para todos. Um projeto importantíssimo, um projeto que está para ser aprovado, onde o governo, toda vez que o governo ele não conseguir uma vaga de creche, onde o governo ele não conseguir ter aquela vaga de creche, ele terá que subsidiar em creches particulares da cidade. Cido, na experiência que você tem dos 3 mandatos, somadas principalmente o período em que você presidiu a Câmara, você deve ter acompanhado de perto, até porque são cidades muito próximas. Em 2016, 2/3 da Câmara Municipal de Osasco foi parar na cadeia em virtude de apropriação de parcelas de salário dos assessores. De 21 vereadores, 14 respondem até hoje em liberdade. Também tem um fato de expressão nacional, agora envolvendo a própria família do presidente, o Fabrício Queiroz, né, o Flávio Bolsonaro. Com a tua trajetória na Câmara, dá para você responder, aqui em Taboão da Serra, existe a prática do Rachid, sim ou não? Eu vejo bem, o Davi, é um crime, né? Nós estamos falando de um crime. É óbvio que eu acredito que não exista e nem deve existir. Então, eu acredito que eu tenho o privilégio de dizer que os meus colaboradores, os meus assessores, eles recebem na sua totalidade e são ótimos assessores que trabalham, que desenvolvem, e chega a dizer, mereceriam até ganhar mais do que ganham pelo quanto que eles servem de fato à nossa cidade. Então, nós estamos falando de um crime. E quando se trata de crime, até se eu soubesse de um crime e não falasse, eu estaria também já ocorrendo também por omissão. Tá? Então, não acredito que haja aqui na Câmara Municipal. Infelizmente, como você falou, a nível nacional teve a questão lá aquela suspeita lá do filho do presidente, como você falou, em Osasco, tá? Mas a nível nacional não foi suspeita, né? Houve uma admissão de culpa. O Fabrício Queiroz falou literalmente que ele pega parcelas de salários e distribui com pessoas que fazem o trabalho, entre aspas, de rua, né? Então não é suspeita. Tanto o assessor quanto eu acho que o próprio parlamentar, é óbvio, eu falo assim, acho que tanto quem aceita quanto quem faz, nós estamos falando de as duas formas de crime aí, tá? Que é inaceitável, né? Eu acho que o país ele tem que se corrigir cada vez mais e nós temos que andar, eu acho que eliminando todas as formas de corrupção. Então, e só para, Davi, uma coisa que você acabou falando do período da minha presidência, eu fui o único presidente da Câmara até hoje da história a devolver dinheiro. Eu devolvi 826 mil no segundo ano do meu mandato da presidência para a prefeitura, onde com certeza, através desses 826 mil, a prefeitura conseguiu aí trazer muito mais qualidade de vida para a nossa população. Cidadão, em relação aos projetos, insisto nessa questão que considero importante, o senhor é vereador. Bom, em 2018, 2 leis aprovadas. 2017, nenhuma individual. Apenas 2 como colegiado. Inclusive dá nome de rua e dá nome à instituição, Asas Brancas. 2016, a última lei que o senhor também votou lá foi para aumentar a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Prefeito, R$ 19.700 ganha. Vice, R$ 13.700. Secretários,
16 mil reais. Foi a última lei, nesses 3 anos passados, o senhor aprovou essas leis. Essa lei, por exemplo, essa última, de reajuste dos vencimentos de prefeito, vice e secretários. O senhor se orgulha de ter votado esse aumento? Adilson, é questão de orgulho quando você pega a média de toda a região das cidades que tem a mesma característica que Taboão da Serra é essa. Mas aí eu quero ressaltar para você que quando veio, e a Câmara poderia ter aumentado o salário de vereadores, não só eu fui contrário, como nós não votamos o aumento do salário dos vereadores. Não sei se você também se recorda dessa questão. Então, a questão dos vencimentos, tanto de secretários quanto do prefeito e do vice, ela segue um padrão de cidades com as mesmas características que a nossa. Com relação a essa questão de remuneração, pode dizer a remuneração do vereador, então, para o telespectador? O vereador ganha R$10.026. R$10.026. Tá. O senhor não sabe dizer quantos projetos o senhor teve aprovados? São 10, 15, 20? O senhor não sabe? Adilson, como eu falei para você, né, se eu soubesse que você fosse buscar números de projetos, de fato eu poderia ter trazido para você. Esse número aí não reflete, não é esse número, mas eu quero que você entenda, e todos que estão aqui, os telespectadores, que a atuação de um vereador não se mede por quantidade de projetos. Eu não sei se você sabe, independente de projetos ou não, eu tenho, assim, eu sou padrinho, eu apadrinho um projeto social hoje na cidade que não tem um centavo de dinheiro público. Então, assim, eu busquei alguns parceiros do setor privado, alguns colaboradores, e hoje a gente mantém um projeto onde eu tenho mais de 120 jovens no Karatê, que é uma coisa que eu gostaria de expandir para a cidade toda. Eu tenho mais de 300 crianças no balé, eu tenho teatro, eu tenho mais de 100 jovens no violão, eu dou aula todo sábado, das 9 às 13 horas, para um curso de atendente de farmácia. Nós acabamos de criar lá um Espaço Madalena, que é um espaço onde nós criamos um grupo de apoio às pessoas que tiverem câncer. Então, assim, aí quando você coloca, por exemplo, medindo o mandato de um vereador, a quantidade de projeto dele, aí eu tenho que discordar com você, e vou mais longe ainda, Em 2009, assim que eu fui eleito, assim que eu assumi o meu mandato, 2 coisas aconteceram interessantes, 2 coisas. Uma, naquele momento, você falando que eu era base de governo, eu pedi ao governo naquele momento para que fizesse um escadão entre a rua Nelson Chitac e a rua Mário João da Silva, lá entre o Indiano e o Maria Helena. E não foi feito, o meu pedido não foi atendido, onde eu juntei com a comunidade e nós fizemos esse escadão. Um ponto. Segundo ponto que eu quero colocar para você. Eu fui até a Casa Civil com a deputada Analice Fernandes, e a mesma me garantiu uma verba para construir uma creche no Jardim Samorrides. Infelizmente, naquele momento, por uma questão, uma política ruim, infelizmente o terreno não foi garantido aqui, e nós perdemos essa creche, mas o prefeito Fernando Fernandes me garantiu essa creche no Jardim Samorrides com muita luta, que é a IMI Luca, que está lá próximo da Praça Madre Teresa Calcutá. E outra questão, no Jardim Comunitário, que era uma terra que, infelizmente, com todos os seus problemas lá, isso estou falando de atuação de vereador. No Jardim Comunitário, nós tínhamos um galpão que só era usado para drogas e para prostituição. E ali, assim que o Fernando Fernandes assumiu, eu falei, prefeito, por favor, construa algum equipamento para a nossa comunidade. E ali, o prefeito falou, vereador Ciro, nesse momento eu não tenho condições. Eu falei, então, por favor, derruba esse galpão. E ali ele derrubou, e graças a Deus hoje nós temos um espaço de cultura e esporte. Então a atuação de vereador não se baseia em projeto, se baseia em você ouvir a população e suas necessidades. Projeto é muito mais ideológico.
Cido, o teu nome de guerra na política é sempre vinculado à farmácia, né? É o Cido da farmácia, é o que te deu a notoriedade, ou pelo menos é o que você usa como uma aproximação com a população e exatamente as pessoas têm esse vínculo até afetivo com a farmácia. Mas a gente tem visto aí pelo Brasil afora, redes de farmácia serem obrigadas a assinar termo de ajustamento de conduta pela captura de CPF e compartilhando esses CPFs com empresas de seguro, com instituições financeiras, e o Ministério Público Federal tem um trabalho muito sério sobre isso daí, e as redes acabam dizendo, não, eu capturo o CPF da pessoa para ver se ela tem direito a um desconto, mas na verdade é uma coisa insidiosa, é uma arapuca ninguém acredita que num lugar tão bonitinho, cheirosinho, as pessoas asseadas, esteja sendo cometido um crime. E como você é desse ramo aí, colocar para o telespectador a quantas anda hoje o comportamento do farmacêutico para que a privacidade do consumidor de remédio não seja submetida à avaliação de emprego, à renovação de seguro de saúde, e inclusive porque um banco não vai emprestar um dinheiro para uma pessoa que tenha consumo de remédios oncológicos. Né? Existiu esse crime, é provado, tanto que as redes têm assinado o termo de adequação de conduta. Então, Davi, eu repudio tudo isso e acredito que tanto a minha ética pessoal como a minha ética profissional, ela me remete a algo totalmente diferente. Então, como você colocou, realmente eu tenho na minha essência mesmo, na minha vida, a farmácia. Eu comecei a trabalhar em farmácia com 12 anos. Deus me deu a oportunidade aí de passar por uma faculdade, sou farmacêutico e com muita honra mesmo, tá? E eu parei em 2010, eu vendia aí a Farma, tá? Parei com o ramo justamente para me poder dedicar ao meu mandato. Principalmente foi justamente no momento que começou a ter a Câmara começou a ter a maior movimentação em relação à CPI, eu senti a necessidade ali de me afastar da área farmacêutica. E agora eu estou retornando novamente com a Cido Pharma, e profissão que amo mesmo, profissão que, se eu sou alguma coisa hoje, foi, como você colocou aqui, foi pela drogaria mesmo, tá? Estou cursando, estou no 3º ano do curso de Direito agora, e fazendo por uma questão até mesmo de entender que, até mesmo por esse novo desafio que eu tenho hoje, de buscar essa candidatura a prefeito ao Executivo em 2020, acredito que o curso de Direito ele possa me dar mais embasamento, dar mais condições de administrar a nossa cidade, Tabonacerra, que eu tanto amo, uma cidade que de fato me acolheu de braços abertos. A questão do CPF, eu gostaria que você focasse nisso, até onde você teve o conhecimento disso, porque você é do ramo e com certeza acompanha, né, as normativas da Anvisa e esses termos de adequação de conduta. Se há o termo de adequação de conduta, existe uma confissão implícita de que as redes de farmácia vendiam informação para instituições financeiras. Então, Davi, como eu não faço parte de rede, para mim é algo totalmente diferente. Você não faz parte de rede, mas você é um profissional formado e decano na área, né? Então, para que a população saiba exatamente como se comportar diante essa venda, essa invasão da privacidade, num ato aparentemente inocente de pedir o CPF para ver se eu tenho desconto no meu remédio de pressão, e na verdade eu poderia ter problemas lá na frente na obtenção de um empréstimo ou de ser aprovado num emprego. É uma prática criminosa que aconteceu no meio profissional. E você tem conhecimento disso, e até onde hoje essa prática está controlada, ou continua ainda ao Deus dará? Então, Davi, infelizmente, eu acho que em toda profissão, em toda área, existe pilantras, existem pessoas que agem de má fé. Então, eu repudio e eu não posso... assim, como você falou, o próprio Ministério Público, ele fez um termo de ajuste de conduta, justamente buscando conter. Infelizmente, não é só no ramo farmacêutico. Eu acho que em todas as áreas onde você tem que fazer a apresentação, onde você faz cadastro e as pessoas buscam cada vez mais ter essas malas diretas, como eu coloquei, eu repudio. É um crime realmente, acho que muito, aproveitar daquele momento da pessoa, como você falou, a pessoa está indo na drogaria, comprar um medicamento, às vezes a farmácia popular do Brasil, onde a pessoa vai ter que ali apresentar o seu documento, e a drogaria, ou que seja uma rede, ou que para mim não é rede de drogaria, para mim, o crime, eu acho que é a pessoa que já está ali com aquela má fé de
um oportunista daquele momento. Tá? Então, eu repudio e, de fato, tem que ser criminalizado mesmo. Tá? Cido, você se elegeu vereador para o 3º mandato e logo em seguida já começou a se apresentar como pré-candidato a prefeito de Taboão da Serra. Logo no primeiro ano, 2016, né? Nós estamos em 2019, o senhor saiu da eleição já se colocando como pré-candidato a prefeito. O senhor não deveria esperar um pouco, atuar como vereador, antes de já se colocar, pensar em uma nova eleição? O senhor sai de uma eleição já pensando na seguinte? O Adilson, a política, é óbvio, quando você termina uma eleição, na sequência vem a próxima eleição. E eu não seria mais candidato, como eu coloquei, eu não sou candidato mais ao parlamento. Hoje, eu sou um pré-candidato ao executivo, e acredito que as pessoas tinham que entender isso, e eu tinha que criar esse formato. Então, de fato, eu até fiz uma prestação de conta agora dos meus 10 anos de mandato, onde eu acredito que eu tenha contribuído bastante no parlamento, independente do que você concorda ou não, mas eu acredito que eu dei o meu melhor no parlamento, trabalhei demais mesmo. Eu estava olhando ali agora, me parece que eu tenho 35 leis aprovadas, e quantas outras leis que estão nas comissões para serem aprovadas. Foi me passado o número aqui agora, mas é uma questão a se discutir, eu não sei de onde você tirou os números, talvez do site, e eu tenho até que, de fato, verificar essa veracidade aí, mas eu sou tão seguro da quantidade de leis, a quantidade de leis que eu tenho aprovadas e leis importantes para a nossa cidade, que no outro momento, se você quiser ter uma entrevista sua, eu faço questão de sentar e te apresentar cada lei e a importância dessas leis para a nossa cidade. O portal da prefeitura, as leis consolidadas, aprovadas, só repetindo para não ficar dúvida para o telespectador, para o internauta, em 2018, 2 leis o senhor teve aprovadas. Em 2017, nenhuma individual. 2 aprovadas em colegiado. 2016, não fiz a conta, mas nesses dois últimos anos, o senhor só teve 2 leis individuais aprovadas. O senhor nós estamos falando da sucessão municipal. O senhor cogita abrir mão da cabeça de chapa? O senhor quer ser candidato a prefeito? O senhor cogita ser candidato a vice? Não cogito ser candidato a vice, não. Eu vejo que vice é composição, vice... não, eu sou um pré-candidato a prefeito. Vice, eu acho que dentro de uma composição, não estou dizendo para você, não há nada impossível na vida, mas eu não sou candidato a vice. Eu sou um pré-candidato a prefeito. Na avaliação que você faz da administração do Fernando Fernandes, que coloca como um ponto de excelência e que seria importante nessa sua pretensão de sair candidato pela máquina. Você foi convidado a assumir uma pasta na prefeitura e abriu mão, né? E já existem outros pré-candidatos que não abriram mão, fazem parte do primeiro escalão do governo. Por que você, mesmo fazendo uma boa avaliação da administração, você abriu mão de fazer parte mais diretamente dela? Davi, na verdade, de fato, o prefeito lá atrás, ele havia me convidado para me ser o secretário de Cultura, e de fato, eu carrego muito comigo, da minha família mesmo, a essência da cultura. E foi um momento, aquele momento... Houve algumas questões políticas que aconteceram. O prefeito acabou convidando o Vanderlei Bressan, que quero parabenizá-lo e dizer que foi a melhor escolha que fez. Um secretário que tem revolucionado a nossa cultura, feito um trabalho maravilhoso. Então, mas não ter assumido uma pasta, uma secretaria, não tem nada a ver em relação à questão do governo, não, que o governo Fernando Fernandes é um governo hoje, se você olhar a cidade, você vê o quanto de avanços que teve. Eu não sei como está o tempo aqui, mas eu faço questão de citar algumas questões importantíssimas, Adilson,
Davi, quando nós olhamos o que era onde é a Arena Multiuso hoje, era um lixão. Ponte Alta, nós conseguimos lá no Ponte Alta fazer uma creche e fazer uma UBS, local esquecido por todos. Jardim Comunitário agora, o nosso centro de esporte e cultura. Clementino, ampliação de UBS como Jardim Suiná. Ou seja, se eu ficasse aqui, de fato, eu ia ter que passar um bom tempo falando das conquistas desse governo e conquistas esses, Davi, que eu me vejo junto, porque eu sempre estive ao lado, trabalhando, lutando, acreditando e apontando para o governo as necessidades da nossa cidade. Acho que ainda dá tempo para mais uma pergunta, acho que da minha parte a última, vereador Cido. Durante a existência do BI, o Bloco Independente Harmônico, o senhor, junto com os vereadores governistas, aqueles que permaneceram fiéis ao prefeito Fernando Fernandes, foram massacrados pelo BI, pelo BIH, pelos vereadores do BIH, dizendo, por exemplo, que o senhor, junto com os demais governistas, eram contra o aumento para o funcionalismo público. Como é que o senhor se viu nessa situação de ser atacado, dizendo que o senhor era contra, por não concordar com uma emenda ao orçamento que garantiria aumento real aos servidores municipais? Conheça a verdade e ela te libertará. No dia 7 de setembro, dia 7 de setembro, na Arena, o prefeito, ali ele disse, em alto e bom tom, que iria haver o aumento do funcionalismo. Ali ele disse, ou seja, o prefeito, ele tem fé na sua fala, e ali ele falou funcionalismo, e mais ainda. E quando o prefeito manda o orçamento, ele manda uma rúbrica dizendo que haveria o aumento pro funcionalismo. Ou seja, então, eu não preciso, se consta, se você já tem água transbordando num copo, eu não preciso colocar mais água naquele copo. Então, o prefeito já tinha feito tanto compromisso com a base toda, como estava ali. Então, por que eu preciso fazer outra emenda dizendo que vai haver aumento para o funcionalismo? Então, Adilson, essa questão eu tenho minha consciência muito tranquila e eu não fui massacrado. Ao contrário, quando você tem a consciência tranquila, pode-se falar o que for, pode-se bater o quanto for, porque, para mim ali, desde o primeiro momento, eu participei de todas as audiências públicas. Quando teve a audiência pública da chegada do orçamento, eu estava lá acompanhando. E ali eu vi a rúbrica. E quando o projeto ele veio de fato para votação também, e ali constava. Eu peguei a peça está lá. Havia a rúbrica para que houvesse um aumento do funcionalismo. E pronto, então eu acredito que aí eu te respondo. Ok, este foi o programa Roda de Fogo com o nosso convidado José Aparecido Alves. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Fique com a gente.